Antes desse tempo especial que teremos dentro de momentos, com os batismos, vamos refletir na Palavra de Deus juntos. Primeiro vamos começar por refletir a realidade em que nos encontramos, ou ser relembrados da realidade em que todos nós nos encontramos. Há algo de muito errado neste mundo. Eu acho que todos nós chegaríamos rapidamente a essa conclusão e acho que todos nós, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham online, concordariam que há algo de muito errado neste mundo. Este mundo não é o que deveria ser, porque nós não somos o que deveríamos ser. Eu volto a repetir. Este mundo não é o que deveria ser, porque nós, os homens, o ser humano, não somos o que deveríamos ser. E esse é o grande problema da humanidade. Esse é o grande problema deste mundo. É o pecado. É o pecado que habita em nós. É a perversidade que é uma realidade no coração de todo o homem. E nós somos confrontados com essa realidade diariamente, constantemente, dentro de nós e à nossa volta. Por exemplo, paremos um pouco para pensar em olhar, dar um rápido olhar à nossa volta, ao nosso mundo. Onde está a sociedade ocidental que foi fundada sobre o fundamento dos valores cristãos? Onde está essa sociedade? Hoje em dia é apenas uma miragem do passado. Algo que está nos livros da história, mas não uma realidade no presente. Vivemos numa sociedade anticristã. Vivemos numa Europa e num país pós-cristão. Se os reformadores protestantes hoje em dia saíssem dos seus túmulos, eles não diriam como disseram há 5 séculos atrás: post tenebras lux. Isso é uma divisa em latim que significa depois das trevas, luz. Foi uma frase famosa na Reforma Protestante. A Europa encontrava-se em trevas, na ignorância, longe da verdadeira salvação. E depois, com a Reforma Protestante e o espalhar da verdade da Palavra de Deus, do verdadeiro Evangelho, regresso à Palavra de Deus e ao anúncio e à proclamação da Palavra de Deus, os reformadores disseram: depois das trevas, luz. Mas se eles hoje saíssem dos seus túmulos e olhassem para a realidade em que nós vivemos, eles diriam: post lux tenebras. Depois da luz, trevas. Trevas. Vivemos numa época de trevas. Ela não é única na história, mas é uma época singular em que impera na Europa, na sociedade ocidental, trevas. Trevas, escuridão, ausência de luz, ausência de Deus. Vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. Vivemos debaixo de governos maus, perversos, que promovem leis e ideologias destrutivas. Destrutivas da vida, destrutivas da família, destrutivas da ética e da moral. É esta a realidade em que nós vivemos, é esta a geração em que nós habitamos, é este o nosso tempo em que reina a desconstrução da sexualidade e reina a doutrinação dessa mesma desconstrução e perversão da sexualidade nas mentes mais vulneráveis, as mentes das nossas crianças. É esta a sociedade
É esta a Europa que dá maior proteção de vida a um embrião das galinhas do que a um embrião humano. É esta a Europa em que vivemos. Porque a proteção do embrião das galinhas não podes abortar depois do 6º dia. Mas um embrião humano, tu podes abortar até à 12ª semana. E até, em alguns casos, até depois da 12ª semana. É esta a realidade em que nós vivemos. É este tempo, esta geração em que se destrói a imagem da mulher, do que é uma verdadeira mulher, do que é um verdadeiro homem, do que é a família, o pilar de toda a sociedade, a instituição sagrada, a instituição transcendente. O que nós estamos a trazer sobre nós mesmos no tempo presente, o que os homens estão a trazer é apenas maior juízo sobre eles mesmos. E esse juízo, ele virá. Apenas a realidade do presente está a apressar o transbordar do cálice da ira de Deus, que cairá sobre eles, sobre esta terra, sobre esta geração corrompida e perversa. Por isso há um grito e um clamor na Bíblia. Esse grito e clamor na Bíblia é: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Mas como? Como é que nos podemos salvar desta geração perversa? Abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 2. Os demais que não têm Bíblia podem acompanhar a leitura que eu irei fazer deste texto em Atos capítulo 2, versículo 37 a 41. Vocês sabem que Atos fica depois dos Evangelhos. Temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E diz assim a palavra de Deus, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis a dádiva do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Como é que podemos ser salvos desta geração perversa? Primeiro, Pedro está apresentando no seu discurso e na pregação, e na resposta àquilo que lemos é apenas depois da sua pregação, do seu discurso, há uma resposta por parte dos ouvintes. E a porção que lemos é esta resposta por parte dos ouvintes. Mas antes Pedro aponta para o reconhecimento que todos devemos ter da necessidade pessoal de um Salvador, devido à nossa condição de pecados, juntamente com esta geração perversa. Nós somos culpados. Nós somos culpados. E por isso necessitamos de um Salvador. Pedro, no seu discurso, na sua pregação diante dos judeus e também de todos os habitantes que estavam ali em Jerusalém, que estavam gentios e de vários lugares ali daquela região, à volta daquela região de Israel, ele na sua pregação apontou para a primeira vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio. Ele é o próprio Deus que existiu em carne
E Ele veio para salvar os homens dos seus pecados. Ele é apresentado por Pedro como o cumprimento das profecias que eles tinham, as profecias 700 anos antes. Eles já tinham conhecimento, acesso através dos profetas que apontava para o Messias, para um Salvador prometido que viria. E Pedro aponta: esse Messias tão esperado por vocês é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele já veio. Aliás, Ele já veio e Ele morreu. Ele foi crucificado. Mas sabem? Ele também ressuscitou. E Ele também ascendeu aos céus. Tudo isto, estas verdades, que são as verdadeiras verdades sobre o Evangelho, sobre as boas novas e as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. Tudo isto Pedro anunciou aos ouvintes ali em Jerusalém. E houve uma resposta da parte deles. Agora, a resposta da parte deles veio depois do versículo 36, que nós não lemos ainda, mas vamos ler agora, o versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, toda a família de Israel, todo o povo de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Vós sois culpados. Esta é a mensagem de Pedro. E esta culpa foi abraçada por parte dos ouvintes. Eles se sentiram culpados pela morte do Salvador que eles tanto tinham esperado. E por isso nós vemos a resposta. Eles se sentiram culpados e eles perguntam ao apóstolo Pedro: que faremos, irmãos? A Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, para sermos salvos? Nós somos culpados. E tu talvez estás a pensar comigo: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não crucifiquei a Jesus Cristo. Eu não estava naquele tempo e muito menos eu não sou judeu. Eu não tenho nada a ver com isso. Por isso esse discurso de culpa não é para mim. Sim, isso tudo é certo. Que tu não estavas ali, que tu não crucificaste a Jesus Cristo, que tu nem és judeu, mas sim, tu e eu somos culpados de ofender a Deus todos os dias. Todos os dias nós somos culpados por rejeitarmos, nos rebelarmos e ofendermos a Deus todos os dias. Talvez não te consideres assim tão mau, mas deixa-me ajudar-te a pensares na tua própria realidade, na tua própria culpabilidade e na tua própria necessidade de um Salvador. Se eu pudesse agarrar em todos os teus pensamentos no último mês, somente no último mês, eu não estou a falar durante todos os pensamentos que tu tiveste durante toda a tua vida, somente no último mês, se eu pudesse agarrar nos teus pensamentos e projetá-lo aqui na parede, num PowerPoint ou num vídeo, eu te garanto que tu sairias daqui e nunca mais voltarias de vergonha. Eu também. Se tu pudesses agarrar nos meus pensamentos do último mês e eles fossem expostos diante de vocês teriam que arranjar outro pastor, porque eu correria daqui e nunca mais voltaria. Nunca mais. Nós somos culpados de ofender a Deus todos os dias. Todos os dias. Todo homem e toda a mulher fica aquém do padrão de Deus, da perfeição de Deus, da santidade de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus. E por isso somos culpados. E o veredicto é condenação. Condenação. O que faremos para sermos salvos?
o que faremos para sermos salvos da perversidade, a nossa, e o que faremos para sermos salvos desta geração perversa? Pedro vai continuar. Reparem no versículo 37. Eles ouviram todas estas verdades sobre quem é Jesus Cristo, o que Ele fez e sobre a sua culpabilidade. Eles entenderam que eram culpáveis. Agora, isto é muito importante para nós. Há duas grandes necessidades neste mundo. Há a necessidade de ouvirmos a voz, a verdade de Deus. E há a necessidade de quem fale essa verdade e anuncie a mensagem de Deus para o mundo, para os homens. Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta é uma grande necessidade. Pois a fé vem pelo ouvir. A fé que salva, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, pela entrega da mensagem de Deus. E agora nós vemos aqui os efeitos da pregação da palavra de Deus no coração dos homens e das mulheres. Reparem, são os efeitos da palavra, não do pregador. Não do pregador, da palavra. E os efeitos, reparem aqui no versículo 37. Compungiu-se-lhes o coração. Esta palavra, literalmente, no original, significa que ficaram como a quem lhes foi traspassado o coração, apunhalado o coração, uma dor no peito, uma dor no coração, pela sua culpa. Pela sua culpa. Eles sentiram convicção de pecado, por terem rejeitado e morto a Jesus Cristo, o Messias, que durante tanto tempo eles tinham esperado. E eles acabaram por o rejeitar e matar. Uma dor no peito. Uma dor no peito. A culpa produz essa dor no peito. Se somos convencidos das nossas misérias, da nossa culpabilidade diante de Deus, algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. E aqui vemos a resposta correta da culpa. A culpa é saudável. Ela provoca dor, mas para nos conduzir à necessidade de um Salvador. Porque reparem, o que é que o povo disse a Pedro, ou perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Agora, o que é que faremos? O que é que podemos fazer? O que será de nós? Pedro responde, e essa resposta é para eles há 2000 anos atrás e é para nós, é para ti. Primeiro Pedro vai dizer: arrependei-vos. Versículo 38. Arrependei-vos. Reparem, o arrependimento na Bíblia é mais do que uma simples emoção. É mais do que remorso. É mais até do que tristeza. É uma ação. É uma mudança de mente. É uma mudança de estilo de vida. É uma mudança do pecado para a obediência a Deus. É uma mudança que implica necessariamente uma transformação de pensamento e atitude em relação ao pecado e a Jesus Cristo. Em relação ao pecado, rejeição, ódio, e a Jesus Cristo, aceitação, amor. É isto que é verdadeiro arrependimento. Não há fé verdadeira que salva sem arrependimento. Não há fé verdadeira sem arrependimento. Arrependimento e fé, crer em Jesus Cristo, andam de mãos dadas. As duas coisas. As duas ações. As duas atitudes. Que é o abandonar o pecado
o dar as costas ao pecado e voltar-se para Deus. Arrependimento e fé vão de mãos dadas na salvação. E Pedro diz: cada um de vocês, cada um, individualmente. Esta resposta é um ato primeiramente consciente. Bebés não podem ter esta resposta. É um ato também voluntário. Não é forçado, obrigado. É um ato também pessoal. Ele não é herdado. Fé não acontece nos bancos da igreja, ou por teres nascido ou crescido nos bancos da igreja. Não é herdada a verdadeira fé, o verdadeiro arrependimento. É uma ação, é uma decisão pessoal, consciente, que nunca deve ser realizado por obrigação, para cumprir a vontade do outro ou agradar outros, sejam pais, amigos, por aí fora. Depois também fala, não apenas do arrependimento, fala do batismo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Como ser salvo desta geração perversa? Arrependei-vos e sejam batizados. Esta palavra batismo é mergulhar, imersão, é o significado original. Por isso todos nós vamos testemunhar, talvez para algum de vocês é a primeira vez, nós iremos literalmente mergulhar, submergir nas águas totalmente o irmão que será batizado, os irmãos que serão batizados em seguida. Em nome de Jesus Cristo. O batismo é um ato que marca a iniciação no cristianismo, no seguir a Jesus Cristo. É um ato que identifica aquele que participa, que o identifica publicamente com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E tem todo este simbolismo e significado do batismo nas águas, representando a morte, a sepultura, saindo das águas, a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto diz, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro está aqui a dizer para a remissão dos vossos pecados, ele não está a ensinar-nos que o batismo salva alguém. Se ele estivesse a afirmar que o batismo salva alguém, ele estaria a contradizer todo o ensino do Novo Testamento sobre salvação. Aliás, nós até temos uma imagem bem presente nas nossas mentes. Aqueles que conhecem a história, o relato da crucificação de Jesus Cristo, estava com Jesus Cristo 2 ladrões. Mas só para um Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Nem teve tempo ou oportunidade para tal. Então o batismo, ele não salva ninguém. É sim a fé em Jesus Cristo. A fé no nome, na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, é que tem o poder de salvar a alma do homem. O batismo é sim uma expressão exterior desse testemunho daquilo que aconteceu já no interior, de maneira invisível. É uma expressão, um testemunho exterior daquilo que já aconteceu, que já é uma realidade no interior, de uma maneira invisível, no coração da pessoa. Da pessoa que já creu, já se arrependeu dos seus pecados e já creu e abraçou pela fé Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
E é este o ponto: aqueles que arrependeram-se e creram em Jesus Cristo sejam batizados para dar testemunho público que creem em Jesus Cristo, da grande obra que já aconteceu nos seus corações, a grande obra que conduziu à remissão dos pecados. Esta palavra remissão, ela é muito interessante. Ela era usada naquele contexto do primeiro século para o pagamento de uma dívida, para o perdão de uma punição, para comprar a liberdade de um escravo. Então, aqueles que estão unidos, que abraçaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles foram remidos, eles foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, eles pertencem a Deus. A dívida dos seus pecados já foi paga na cruz por Jesus Cristo. E eles agora estão livres do poder e das terríveis consequências do pecado, livres da condenação e da punição eterna. E não somente isso, eles receberam o dom do Espírito Santo. A salvação é um dom, é uma dádiva, é um presente, é graça. E aqueles que abraçam a Cristo pela fé recebem o Espírito de Cristo, o seu Espírito, o Espírito Santo e os seus benefícios nas nossas vidas. Versículo 39: pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe. O apóstolo Pedro está a falar para judeus, para aqueles que estão longe, para gentios, está a falar para todos os povos, todas as etnias, homens e mulheres. É para vós a promessa da salvação, a promessa de receberem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Porque foi uma promessa que foi diversas vezes repetida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu isso aos seus discípulos, que enviaria o Espírito Santo. Reparem João 14, fica antes de Atos. Vemos aqui a promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele o fez repetidas vezes, mas apenas vamos ler este texto, este versículo 16 e 26 de João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro Consolador é a referência ao Espírito Santo. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A promessa de receber o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é o selo, a garantia que somos de Cristo e que Cristo é nosso. Versículo 39. Reparem como a salvação é graça de Deus. Esta promessa, o Espírito Santo, a salvação é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Toda a obra da salvação, do seu início até ao seu final, é obra de Deus. É obra de Deus. Deixem-me ler um versículo para vocês. Não têm que abrir, eu vou ler rapidamente para vocês, para provar isso mesmo. Que toda a salvação, todo aquele que é salvo, ele foi chamado pelo Pai. Ele foi chamado de uma maneira especial por Deus. João 6, versículo 65. Por causa disto, está falando de Jesus Cristo, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém poderá crer em mim se pelo Pai não lhe for concedido. Todos são salvos pela ação do Pai em chamar, em convocar os homens e mulheres para abraçarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Todos vocês que estão a ouvir, vocês podem facilmente resistir à chamada deste pregador. Mas se Deus vos chama e convoca, se Deus retira a resistência do teu coração, hoje ouvirás a sua voz e serás salvo. E serás salvo. Versículo 40, e temos que terminar. Com muitas outras palavras, Pedro dava testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É interessante que Pedro faz uso aqui de um imperativo, de uma ordem, de um mandamento. Salvai-vos. O verbo está no imperativo. Reparem que a mensagem de Deus de arrependermos dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal não é uma sugestão, não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento que tu necessitas de obedecer, e se não obedeceres, irás perecer por toda a eternidade. Este mundo e seus habitantes, eles jazem debaixo do maligno, debaixo da ira de Deus, debaixo da corrupção, debaixo da injustiça. Esta geração é marcada pela deformação do senso comum, é marcada pela imoralidade de toda a sorte, pela rebelião, pela injustiça e pelo orgulho. Aliás, nós estamos no mês que é chamado o mês do orgulho. O mês do orgulho. Não há nada para orgulhar-se que vá contra a vontade de Deus, que é pecado. Mas Deus tem uma mensagem para este mundo rebelde. É uma mensagem de amor. Salvai-vos desta geração perversa. Ele continua a aguardar amorosamente e pacientemente, e a sua misericórdia se renova a cada dia e a cada manhã sobre os habitantes deste mundo, sobre a tua vida, para que tu ainda possas ouvir a sua chamada e possas correr para o seu Filho, recebendo como Senhor e Salvador pessoal. Pois Ele deseja que os homens sejam salvos. Sejam salvos. Versículo 41, terminamos. Então houve uma aceitação da palavra. Abraçaram a palavra. E abraçar a palavra de Deus é abraçar o Deus da palavra. E reparem o que aconteceu. Foram batizados. Aquela obra nos seus corações interna, invisível, ela se transformou visível através do testemunho público por meio do batismo, identificação com Cristo. E olhem, naquele tempo tinha um grande custo: ostracismo social, rejeição da família, perseguição, essa identificação pública. E depois diz, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem pode ser batizado são apenas aqueles que receberam, que creram, que abraçaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O batismo marca o início desta caminhada com Cristo. O batismo também marca a entrada na igreja local como membro. Reparem que eles tinham uma lista de membros. O versículo diz isto. Eles faziam a contagem, o registro do número de conversões e de batizados. É o que nós fazemos com a nossa lista de membros. O registro dos convertidos, dos salvos e batizados. É a lista de membros. Amados irmãos e caros amigos e amigas aqui presentes, talvez até é a primeira vez que tu estás connosco. Salvai-vos desta geração perversa. Esta é a mensagem para hoje. Esta é a mensagem para ti.
Salvai-vos desta geração perversa, das suas terríveis consequências e do seu terrível fim. Condenação eterna. E só há uma maneira: arrependei-vos dos vossos pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se vocês já são daqueles que receberam o dom do Espírito, a dádiva da salvação, a vida de Deus em vocês por meio de Jesus Cristo, então nós, aqueles que já estamos unidos a Jesus Cristo, devemos ser os homens e as mulheres mais humildes e agradecidas de todo o mundo. Pois nós sabemos que só fomos salvos pela graça do Senhor, pelo seu amor. Não por méritos, nem por nenhuma obra que fizemos ou possamos fazer. Apenas pelo amor de Deus ao nos chamar. Um amor irresistível. E ao nos mostrar a beleza de quem é Jesus Cristo. Ao retirar a nossa resistência e ao fazer-nos curvar diante do Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como nosso Salvador. Sejamos humildes e agradecidos. Somos o que somos, fazemos o que fazemos, unicamente pela graça de Deus. Depois vimos aqui que, se somos seguidores de Jesus Cristo, nós temos uma missão, e ela é bem simples. Ela é testemunhar de Cristo. Ela é o cumprimento da grande comissão, como os apóstolos fizeram logo depois da ascensão de Jesus Cristo. Também nós vemos que um seguidor de Jesus Cristo, alguém que diz seguir a Jesus Cristo, ele deve ser batizado. Ele deve unir-se a uma igreja. Ele deve envolver-se numa igreja local. Tal como vimos que aqueles salvos, convertidos, o fizeram. Pois nós não encontramos nenhum cristão isolado, desligado ou fora da igreja local. Nós não encontramos isso no Novo Testamento. E não conseguimos ver também no Novo Testamento o cumprimento da grande comissão separada da igreja local. Essa é a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia que nos alcançou. Que primeiramente nos chamou e nos alcançou, Senhor. Nos atraiu para abraçar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Pai. Eu peço, Senhor, que Tu possas chamar os presentes, Senhor, aqueles que ainda não abraçaram a Cristo, não arrependeram-se dos seus pecados, possam abraçar hoje a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Pai, e poderem ser salvos desta geração perversa e das terríveis consequências do pecado. Pedimos isso e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.